Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. História maravilhosa que eu tenho para contar. Foi um taxista quem me contou essa história. Eu estive com ele dentro do táxi na minha ida de casa até a emissora de rádio na qual trabalho. Ele foi me contando essa história. Eu achei linda a história. Aí eu pedi a ele que, por favor, ele reproduzisse, que ele escrevesse para mim. Passei direitinho o e-mail. E ele cumpriu a sua missão. É uma história real, da vida, e vocês vão ficar impressionados. Ajude o nosso canal. O ícone fica logo abaixo aqui do vídeo. Chama-se Valeu Demais. Clicou ali, você faz a doação feita por amor e com amor. A história é linda. Prepara o seu coração. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu quero contar a história da mulher mais impressionante do mundo. Dona Etelvina. Ei, Dona Etelvina, ela é a minha amada mãe. Que sabedoria, Paulinho, que inteligência extraordinária essa mulher. Quando ela deu à luz a mim, ela tinha apenas 20 anos de idade. E já um ano depois ela teve a Geralda, minha irmã. Ela tinha 2 filhos pequenos e via a luta do meu pai para nos sustentar. Mas eis que, de repente, aconteceu aquele acidente terrível. O meu pai levantou cedo, como sempre, e na correria para chegar ao trabalho, ele não viu aquele carro que vinha em alta velocidade naquela avenida. Exatamente no instante em que ele tentava cruzar a via, acabou colhido pelo alto e fora atropelado. O corpo do papai foi atirado dali a uma distância de 10 metros. Nossa, o resultado de tudo foi muito triste, sabe, Paulinho? Meu pai acabou internado há mais de 2 meses num hospital. E quando ele saiu de lá, ele estava deficiente para o trabalho, porque a perna direita do papai não dobrava mais. Muita gente comentava que ainda assim ele saiu no lucro, porque sobreviver àquele atropelamento, àquele acidente, olha, já foi um grande milagre. Mas foi aí que na nossa família os papéis se inverteram. Eu digo entre papai e mamãe. Então o papai, agora que depois do acidente não podia mais trabalhar, ele ficaria em casa cuidando das crianças, eu e a minha irmã, a Geralda. E a mamãe é quem sairia à luta para o sustento da casa. Mas eis a questão, o que a minha mãe ia fazer, gente? Na idade em que ela estava, jovem ainda, era uma mulher do lar, muito prendada mais para as coisas de casa. Mamãe não tinha profissão nenhuma, 23 anos de idade, mas tinha sim a grande vontade de trabalhar. Isso ela tinha, e muita inteligência. Foi quando naquela noite, antes de se deitar, a mamãe fez uma oração, pedindo a Deus que desse a ela uma luz, uma inspiração, onde ela pudesse ali escolher um caminho. Foi quando, durante aquela noite,
a mamãe teve um sonho. No sonho surgiu um senhor todo vestido num elegante terno branco e com uma gravata azul da cor do céu. Esse senhor usava também um chapéu tipo Panamá, um chapéu branco. E esse senhor falou com a mamãe, numa voz tranquila, numa voz de paz, mas dirigindo-se à minha mãe, cujo nome é Etelvina. Etelvina, você vai cuidar dos mortos. Você vai cuidar dos túmulos, especialmente os túmulos abandonados. Especialmente os túmulos daqueles que são injustiçados mesmo depois da morte. Cuida deles, Etelvina. É isso que você vai fazer. Entendeu, Etelvina? Quando minha mãe acordou, nossa, ela ficou impressionada com o sonho que tivera. E já tinha uma inspiração. Tinha, a partir daquele momento, um rumo a seguir. E pensou consigo própria, é isso. Ele veio me avisar no sonho, eu vou cuidar dos túmulos dos mortos. Foi a luz que Jesus me enviou. E eu captei a mensagem através do sonho. Mas restava saber como a minha mãe ia fazer isso. Foi quando a minha mãe saiu bem cedo no dia seguinte. E ela entrou no primeiro cemitério que ela encontrou. E ela entrou no famoso cemitério do Araçá. Entrou e começou a andar por ele e foi observando que o cemitério era muito grande, o cemitério do Araçá. Entrou, começou a andar por ele. Nossa, tinha tantos túmulos e de tudo que era jeito. Alguns muito bem cuidados, outros completamente abandonados e esquecidos. Mamãe foi andando e observando tudo. Ela fez um verdadeiro tour pelo cemitério. Ela entrou naquele portão da Avenida Doutor Arnaldo e ela foi sair no portão na avenida paralela, na parte de baixo do cemitério, já lá no Pacaembu. E quando ela saiu pelo portão na parte baixa, mamãe encontrou uma rosa despetalada e caída no chão. E a mamãe, ao ver aquela rosa despetalada e caída no chão, ela entendeu naquilo um sinal. É verdade. Agora as coisas estão claras. Ela deveria trabalhar com flores. Ela deveria vender flores para enfeitar aqueles áridos túmulos. É isso. A mamãe resolveu. Mas ela não iria vender pela Avenida Doutor Arnaldo, onde já tinha gente preocupada com isso e fazendo isso. Tinha esse detalhe. Já tinha gente que fazia isso pela Avenida Doutor Arnaldo. Então a mamãe, ela resolve fazer isso, mas na parte de baixo, na parte baixa do cemitério. Era ali que ela deveria começar o seu trabalho. Até porque ali os túmulos careciam mais ainda desse cuidado. Então a mamãe não teve dúvida. Ela se informou como ela deveria comprar as flores. Disseram a ela que havia já, naquele tempo já existia o velho Ceasa. Ela deveria comprar as flores lá. Mas para isso não era fácil, não. Para isso a mamãe teria que acordar, levantar 3 horas da manhã para poder ter acesso às melhores mercadorias no velho Ceasa. Não foi simples para uma mulher, naquela época, eu estou falando de 1947. Eu não estou falando de agora. Não foi simples para uma mulher vivenciar tudo aquilo em 1947. Mamãe levantou às 3 horas da madrugada e foi com a cara e a coragem ao Ceasa. Só que ela chegou num ambiente totalmente masculino, onde o machismo imperava com tudo. Não tinha mulher nenhuma naquele ano de 47 no Ceasa.
Quando viram uma mulher se aproximando, e ainda tão jovem, uma mãe bonita, jovem, 23 anos. Os homens ali do lugar, daqui do Ceasa, muito motorista de caminhão, ajudante, o pessoal todo que trabalha no Ceasa, quando viu aquela moça bonita se aproximando, o pessoal maldosamente já imaginou que se tratasse de uma mulher da chamada vida fácil. E aí, vieram com gracinhas pro lado da mamãe. Mas a mamãe se mostrou firme e deixou claro que era apenas uma trabalhadora buscando ali o sustento da sua família. Se impôs. Isso, gente, se impor agora é uma coisa. Mas uma mulher se impor em 1947 é outra coisa. Mamãe comprou as flores e, como mulher, levava também uma vantagem, porque ela tinha sensibilidade para escolher as flores mais bonitas. De início, ela preferiu as rosas. Foi aquele sinal, né? Ela tinha visto a rosa caída e despetalada. Então, de início, a mamãe deu preferência às rosas. E aí, ela levou nas mais variadas cores. Não levava consigo muito dinheiro da primeira vez. Comprou o que ela chamou de uma braçada de rosas. E antes das 6 da manhã, ela chegou ao portão dos fundos do cemitério do Araçá. Muita gente que via minha mãe dizia: olha, minha senhora, a senhora está do lado errado para vender essas flores. Se quiser vendê-las, tem que ser lá na parte de cima, na Avenida Doutor Arnaldo, na parte de cima. A minha mãe agradecia o aviso, mas a sua intenção, e mais do que a intenção, a sua intuição dizia que era aquele o lado certo para as vendas das flores. E pois não é que deu certo. Foi assim que a mamãe vendeu a primeira braçada de flores. Pronto, agora ela já tinha um pouco mais de dinheiro. E foi a cada dia mais aumentando a quantidade de flores compradas, assim como também variando mais, comprando não apenas as rosas, mas as margaridas, girassóis e outras tantas. Vez em quando, acontecia algo que a mamãe começou a entender que era de propósito. Olha a sabedoria da mamãe. Preste atenção nesse detalhe. A mamãe começou a observar que de vez em quando sobravam algumas flores. Mas a mamãe não as trazia para casa e nem tentava vendê-las no percurso. Ela entendia que nenhuma flor sobrava à toa. Então ela saía a caminhar pelo cemitério e via aquele túmulo mais esquecido, mais abandonado, onde ninguém ia há muito tempo mesmo. Então ela parava ali em frente, fazia suas orações por aquela alma e depositava sobre o túmulo as flores que tinham restado. Ele entendia que as flores não tinham sobrado à toa. Era exatamente para ela fazer essa caridade. Na medida em que o trabalho da mamãe foi evoluindo, ela trazia consigo até alguns vasos agora. Ela ia lá no Ceasa e levava vasos simples, porque esses túmulos abandonados sequer tinham vasos. Então agora ela depositava as flores naqueles vasos simples e podia enfeitar a última morada daquelas almas. Mamãe fazia isso por caridade e ela só pedia uma coisa: proteção, muita proteção, porque ela tinha que sair de madrugada pelas ruas. Levantava às 3 horas da manhã para enfrentar as perigosas ruas de São Paulo e pedia saúde para continuar exercendo o seu trabalho de enfeitar a morte. Mamãe começava a entender que esse era o seu destino. Outra coisa começa a acontecer, e isso também é muito interessante. As pessoas que compravam flores com a mamãe, elas vão percebendo o carinho e o amor com a qual a minha mãe fazia aquilo tudo. E diante de suas vidas atribuladas, elas começam a passar para a mamãe uma incumbência do tipo: olha, Dona Etelvina, veja, eu não tenho tempo de vir ao cemitério. Eu não tenho tempo. Eu moro longe, eu tenho muito o que fazer, eu não tenho tempo. E como eu gostaria de vir aqui. Mas a senhora
podia fazer um favor para mim? Depositar as flores no túmulo do meu ente querido e cuidar desse túmulo para mim. A senhora faria isso? A minha mãe, de bom grado, começa a exercer essa função, mas o fazia com tanto carinho que quando ela colocava determinadas flores e antes do término da semana ela notasse que as flores perdessem o viço, mamãe efetuava a troca, sem cobrar absolutamente nada mais por isso. E ela dizia que fazia isso porque o que ganhava já era o bastante, o suficiente para o sustento dos 2 filhos e do marido, o marido que ficava em casa tomando conta dos filhos. E dizia que fazia isso com gosto, porque tudo estava dando certo na sua vida. Então essas pessoas se tornavam as freguesas da mamãe. Mamãe tinha uma caderneta, anotava os nomes das famílias e as pessoas passaram a ser mensalistas de flores. Então as pessoas pagavam a mamãe por mês. Nesse período, a mamãe, com toda a responsabilidade, depositava as flores, limpava os túmulos e fazia isso com carinho. Mamãe vai a cada dia mais acreditando na sua missão. E ela tinha consigo uma certeza de que a proteção, a saúde, vinham exatamente por cumprir com alegria o que a vida havia determinado à mamãe. Ela vai descobrindo que aquela era a profissão dela. A profissão da vendedora de flores do cemitério do Araçá. Mas não era simplesmente uma vendedora de flores. Era a vendedora de flores que se entregava com amor àquele trabalho. Já depois de um tempo assim, a mamãe volta a sonhar com aquele senhor que a inspirou para o trabalho. E ele novamente aparece no sonho de terno branco, gravata azul da cor do céu, o chapéu panamá branquinho. E desta vez ele vem sorridente, agradecer a minha mãe por todo o trabalho que ela fazia. E ele disse, inclusive, e a minha mãe se lembrava direitinho, textualmente, do que lhe fora dito por ele: parabéns, Etelvina, você tem dignificado os mortos. Parabéns, Etelvina, por tudo que você faz. E aí, nesse dia, durante esse sonho, teve mais uma orientação por parte desse senhor. Dona Etelvina, faz 30 anos que na cidade de São Paulo, fazia 30 anos naquele momento, tá? Tivemos a epidemia da gripe espanhola, Dona Etelvina, e foi terrível. A gripe espanhola levou 5.429 vidas em 66 dias na cidade. Foi quando a cidade, por conta própria, escolas, bares, cinemas, começaram a fechar as portas. Em seguida, foi a vez das fábricas e de boa parte do comércio. Não foi necessário que o governo baixasse qualquer norma. A devastação e o medo gerados pela doença, gripe espanhola, eram tantos que muitos se recolhiam em casa assustados. Sem falar dos estabelecimentos que deixaram de abrir simplesmente porque os funcionários estavam todos doentes, Dona Etelvina. Então o prefeito suspendeu os enterros de luxo, adaptou caminhões para levar vários corpos de uma vez. Como estava difícil encontrar coveiros, mesmo aumentando os salários da função, o prefeito apelou para deslocar funcionários de outros setores e receber operários cedidos por empresas. Até um grande teatro na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, o Palace Theatre, foi transformado em necrotério, ponto de partida para centenas de enterros. O cemitério do Araçá, também o da Consolação, também o do Brás, mas o cemitério do Araçá acabou ganhando iluminação elétrica para poder sepultar os corpos durante a noite. As pessoas foram proibidas de entrar nos cemitérios, a não ser que fossem acompanhando um sepultamento. Inclusive, no 2 de novembro daquele ano, no dia de finados, a prefeitura proibiu o trânsito nos cemitérios, as coroas fúnebres.
Até para deixar, as coroas foram proibidas nos enterros, para deixar mais espaço nos veículos que transportavam os mortos para os cemitérios municipais, com mais de 10 caixões numa viagem. Os mortos eram enterrados, muitas vezes sozinhos, longe dos parentes e em valas comuns. Quando encontravam um cadáver que esperava há muito tempo, mas não tinha lugar no carro fúnebre, o serviço funerário fazia um acordo com o familiar. Deixava com a família um cadáver mais recente para poder levar o outro que estava mais tempo. Isso acontecia, dona Teovina. Então a senhora vai procurar no cemitério do Araçá o lugar onde vários corpos, vítimas da gripe espanhola, foram sepultados e enterrados juntos. E vai enfeitar esse lugar com flores, por favor, com flores bonitas, e leve a eles também a sua oração. Pois a minha mãe, atenta ao sonho, fez exatamente o que lhe foi pedido. E depois, ela se interessou até em saber um pouco mais sobre a epidemia da gripe espanhola e tomou conhecimento, por exemplo, que o prefeito à época, Washington Luiz, e ele, num gesto de grandeza, reconhecia de como foi pouco o que conseguiu fazer em tempos de peste, e usou dessas sinceras palavras: em melhores mãos, mais prontas, mais eficazes, mais inteligentes, teriam sido as providências postas em prática. A cidade de São Paulo tem que se contentar com o prefeito que escolheu, que sou eu, lamentava Washington Luiz. O reconhecimento da própria incapacidade, contudo, não o impediu de continuar na política, e em 1926 ele foi eleito ainda presidente da República Brasileira. Aqui um pouquinho, né, da nossa história. Mas a mamãe, a figura central da minha história, a mamãe continua a sua batalha. Convivendo no cemitério do Araçá, a mamãe foi tentando descobrir, afinal de contas, quem era aquele homem do sonho? Quem era? Ele aparecia no sonho, um terno impecavelmente cortado, branco. Era um jaquetão. A mamãe dizia que o blazer do terno era um jaquetão branco e uma gravata azul da cor do céu e um chapéu panamá branquinho, e o homem também tinha um bigode. Aí a mamãe, um dia, folheando um livro, ela encontrou uma foto de Santos Dumont. E a minha mãe olhou, falou: puxa, é o homem do sonho. Santos Dumont. A mamãe ficou impressionada. Será que é Santos Dumont? E ela foi pesquisar. E aí ela descobriu que Santos Dumont morreu no Guarujá naquele julho de 1932. E por que ele morreu? Santos Dumont se matou em tristeza, porque em 32 nós tivemos a Revolução Constitucionalista. E Santos Dumont viu que a sua invenção, os aviões, estavam atirando bombas no povo paulista, inclusive lá, na região que ele estava, no Guarujá. Então ele olhou para o céu e Santos Dumont viu o avião que ele inventou jogando as bombas, isso em 1932. E foi acometido de uma tristeza tão grande que Santos Dumont resolveu tirar a sua própria vida. A guerra, em homenagem a Santos Dumont, parou por um dia. Talvez pouca gente saiba disso, mas a Revolução de 32, em função da morte de Santos Dumont, parou por um dia. Só que Santos Dumont, ele havia se matado. E havia um problema, porque a Igreja Católica, de acordo com as suas normas, com o cânon, era assim chamado, uma lei canônica da Igreja Católica, através disso, determinava que a pessoa que
decidissem tirar a própria vida, ela não teria as celebrações da Igreja Católica. Outra coisa bastante interessante da história da mamãe. Tudo isso ela vai descobrindo na pesquisa dela. Então, a pessoa, quando ela se matava, ela não poderia ter missa de corpo presente. Ela não era sepultada num lugar santo e sagrado. Porque a Igreja Católica não aceitava em hipótese alguma pessoa que se matasse. Mas, com Santos Dumont, a coisa foi diferente, porque o corpo dele veio transportado do Guarujá e ficou na cripta da Igreja da Sé em São Paulo. A Igreja da Sé em São Paulo, a 6 metros de profundidade, no altar-mor da Igreja da Sé, tem a cripta com as urnas mortuárias. E o corpo de Santos Dumont ficou na cripta. Ficou de julho, que foi o mês da sua morte, em 32, ficou até dezembro, o corpo dele ficou lá. Só que aí, pela pressão que podia estar sofrendo a Igreja Católica, porque ele tinha tirado a própria vida, e o corpo dele teve que ser retirado da cripta da Sé e fora transportado, trasladado para o Rio de Janeiro e foi sepultado lá no Rio de Janeiro, no cemitério de São João Batista. Então a minha mãe, por ser uma mulher muito sábia, ela deduziu que o aparecimento, ela tinha certeza que era Santos Dumont naquele sonho, que o aparecimento dele tinha a ver com isso. Ela começou a raciocinar e a ligar o que Santos Dumont dizia para ela no sonho, que ela cuidasse dos túmulos das pessoas que sofriam mesmo depois de mortos. E a mamãe deduziu que fossem as pessoas que tiravam a própria vida. Então ela começa a pesquisar e começa a fazer um trabalho especial de enfeitar especialmente esses túmulos. Assim como depois eu me tornei, e vocês vão entender daqui a pouquinho, eu me tornei um taxista. Eu coloquei a mamãe no meu carro e fui levá-la ao Rio de Janeiro. Fomos juntos ao cemitério de São João Batista, na visita ao túmulo de Santos Dumont, lá onde a mamãe depositou um vaso com muitas flores e fez suas orações. Desde então, a mamãe não teve mais o sonho. Então ela diz assim para mim: filho, eu acertei, era isso. Era isso. Olha o trabalho da minha mãe. Mas que não parou por aí. A mamãe sempre fez questão de atender as pessoas mais humildes, sepultadas no cemitério do Araçá. Mas ela também acabou se inteirando de pessoas muito bem conceituadas na sociedade que foram ali sepultados e levando a sua homenagem a todos eles, como Adib Jatene, médico, ex-ministro, o Assis Chateaubriand, o grande homem da comunicação brasileira, o Blota Júnior, radialista, a Cacilda Becker, atriz, Cibele Dorsa, atriz, o jogador da Portuguesa de Esportes, que morreu tão jovem, o Denner Augusto de Souza, o Fábio Sabá, ator. Vocês lembram do Félix, o goleiro da seleção de 1970, no Tri do Brasil? Félix Miele Venerando, está sepultado lá, a mamãe homenageou. Francisco Petrônio, que também era taxista, que nem eu. Chico Petrônio, Francisco Petrônio do Baile da Saudade, também era taxista. Giulio Piccolo, aviador italiano. João dos Santos Franco Sobrinho, conhecido como Menino Guga, considerado um santo. No cemitério do Araçá, para quem não sabe, tem um santo, Menino Guga, João dos Santos Franco Sobrinho. José Carlos Passi, piloto de Fórmula 1 brasileiro. O José Cutrale Júnior, Paulinho Boa Pessoa, que é lá da tua terra, Bebedouro. O José Martinez, Marte da Greve de 17. José Mauro Vasconcelos, escritor. Laerte Morrone, o ator. Marli Bueno, atriz. Nair Belo, atriz. Pedrinho Mataro, pianista.
Plínio de Arruda Sampaio, advogado intelectual e político. O Feola, que foi técnico da seleção brasileira de 58, quando o Brasil foi campeão pela primeira vez, o Vicente Feola, está sepultado lá. Vida Alves, que deu o primeiro beijo em novela no Brasil, primeiro beijo do vídeo. O Vander Tafo, guitarrista. O Wilson Miranda, grande cantor. Esses túmulos todos, a mamãe visitou e, na medida do possível, cuidou com carinho deles. Era essa a missão da minha mãe. E foi assim, sabe, que a mamãe sustentou a nossa casa. Cuidou de todos nós, sem jamais ter deixado nos faltar nada. Papai, lógico, também cumpriu com honra o seu papel. E papai acabou falecendo cedo. Aos 58 anos de idade, desde o atropelamento, papai nunca mais teve uma boa saúde. Nunca mais. A minha irmã, a Geralda, se casou, teve uma filha, mas também não teve uma vida longeva. Um derrame a levou quando ela contava apenas 55 anos de idade. Ficamos, talvez seja essa a parte mais interessante da minha carta. Ficamos eu e a mamãe. Vocês acreditam que a minha mãe vendeu flores no cemitério do Araçá, enfeitando a morte, como ela dizia, ao longo de 70 anos? Gente, 70 anos vendendo flores. Quando ela parou, a mamãe já contava 92 anos. Estava prestes a completar 93. Você já pensou uma pessoa trabalhar até os seus 92 anos de idade? E ainda tinha forças para trabalhar vendendo as suas flores. Quando alguém perguntava para ela: "Ô, Dona Teovina, mas não é possível. Que idade a senhora tem?" 92. "Mas de onde vem, Dona Teovina, tanto vigor e energia?" Ela respondia: "Vem do outro mundo. A força, a energia vem do outro mundo. As almas santas e benditas me dão essa força, porque sabem que há necessidade de alguém para cuidar delas. E esse alguém sou eu. Sou eu." E, sinceramente, eu deposito cada vez mais fé nessas palavras da mamãe. Ou então, vejamos. Hoje eu tenho 77 anos, o filho mais velho da mamãe. Eu ainda trabalho com meu táxi. Inclusive, vira e mexe, eu estou levando o Paulinho Boa Pessoa até a rádio onde ele trabalha. Ainda trabalho com meu táxi. Me casei, tenho a minha mulher, a Natália, tenho um casal de filhos já bem adultos e formados, ele farmacêutico de um grande hospital e ela, professora de um bom colégio. Me deram ao todo 5 netos. Portanto, tenho a minha família formada e estabelecida. Foi por isso que eu fiz essa escolha. Eu estou morando com a minha mãe. Estou morando com a minha mãe. Meus colegas do ponto de táxi acharam estranha a minha escolha, mas para mim foi tudo tão natural. É que minha mãe, ela fez tudo por mim. Ela cuidou de mim esse tempo todo, levantando às 3 horas da madrugada, a vida inteirinha, para que nada nos faltasse. Hoje a mamãe está com 97 anos. Gente, 97 anos. E vou dizer uma coisa, a mamãe ainda tem forças para trabalhar. Creiam, a mamãe ainda tem lucidez, cabeça ótima e forças para trabalhar. Mas eu tenho medo de acidentes com ela. Eu tenho medo. Então o que eu fiz? A minha mulher mora com o meu filho casado e eu me mudei para a casa da minha mãe. É assim. Eu trabalho com o meu táxi de 5 da manhã às 11 horas da manhã. Só isso. Esse é meu período de trabalho hoje, aos 77 anos. Então, 5 da manhã eu estou com o meu táxi no ponto. Vou até às 11 horas da manhã. Por volta de 7, eu pego o Paulinho Boa Pessoa e o conduzo até a rádio. Mas eu vou todo dia até às 11 horas da manhã. Depois, eu estaciono meu táxi na garagem da casa da mamãe. E aí eu vou fazer o almoço para ela. Hoje, ela gosta
da comida bem feitinha, com pedacinhos menores devido à idade. Então eu não compro nada em restaurante. O pedacinho de carne é menor, eu corto os legumes no tamanho certinho, para que tudo fique fácil para a mamãe. Ela merece. Aí nós almoçamos juntos e depois do almoço, um bom papo com muitas histórias. Descansamos um pouquinho, afinal ninguém é de ferro, né, mãe? E depois eu vou visitar a minha mulher. Fico lá até 8 da noite. Eu volto para dormir com a mamãe. Eu durmo com a minha mãe. Aí, antes de dormir, ela é lúcida, um alto astral. Então a gente conversa ainda bastante. E mais história, e mais conversa. Sinceramente falando, eu acho que esse negócio de rezar pelas almas dá muito certo. O exemplo é minha mãe. Por isso que eu aprendi com ela e hoje, se alguém quiser aproveitar, eu estou passando a dica. Eu rezo muito pelas almas. Eu rezo demais por todas as almas. E especialmente, como me ensinou a minha mãe, eu rezo muito pela alma de uma pessoa que, num ato impensado, acaba ceifando a própria vida. Eu rezo muito por essas pessoas. O sonho da minha mãe, e ela tem certeza, no sonho era Santos Dumont. A descoberta que ela faz de Santos Dumont remete exatamente a isso. Então, além de eu ressaltar a importância dessa mulher espetacular que é a Dona Etelvina na minha vida, e na vida de uma família, e na vida de tantos que precisaram comprar flores na mão dela, 70 anos ela fez isso. Além disso tudo, se extrai daí uma lição, que hoje eu deixo, se alguém quiser aproveitar, vai depender, obviamente, que isso é uma coisa muito particular e de cada um. Não esquece de fazer a sua oração pelas almas. E especialmente ore por uma pessoa quando você souber que ela deu cabo à própria vida. Ore bastante por ela. Isso vai fazer muito bem a ela no espiritual e, por consequência, a você. Exemplo, Dona Etelvina, minha mãe, 97 anos e ainda muita coisa pela frente. Essa é a minha vida, a minha história. Eu que tenho a mãe mais incrível e espetacular do mundo. Gostou da minha história? Curta, manda o teu joinha, aproveita e se inscreva aqui no canal. Será muito importante.